Você já começa a sua segunda-feira cheia de culpa, achando, ai meu Deus, mais um final de semana e eu me sabotei, não dá certo nada que eu faço? Se sim, fica aqui comigo, vamos falar um pouquinho sobre isso? Então vem comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fabiana Modzenski, especialista em sentimentos sabotadores e hoje vamos falar um pouquinho sobre essa culpa que a gente sente quando a gente atropela o final de semana ou pior, quando a gente é atropelada pelo final de semana. Mas antes sim, por que não? Compartilhe, se inscreva aqui no canal, dê um joinha. Vamos fazer desse canal um canal de carinho, de amor com todas nós, claro. Gente, olha só, como é que você começa a sua semana? Como que você começa a sua segunda-feira? Ou como que você volta depois das férias? Você fica pensando nos seus exageros. Ai, como eu exagerei. Ai, por que eu comi? Eu já estava satisfeita com aquele pedaço de bolo, eu tive que comer mais um. E ainda levei para casa. E aí eu fui lá e comi. Ai, eu não presto mesmo, eu não dou certo mesmo, comigo dá tudo errado mesmo, eu não tenho força de vontade, porque na minha infância eu passei por isso, é por isso que eu como agora. Aí a gente já começa já a fazer analogias, né? Não, porque lá atrás eu não tinha doce para comer e agora eu como. Ah, lá atrás eu me lembro do meu aniversário que minha mãe me deu um bolo, mas não era o bolo que eu queria, ou que meu bolo estragou. Ou lá atrás, ah, meu Deus, eu me lembro que eu queria sempre comer um brigadeiro e eu não tinha condições. E sim, claro, isso fica colado no nosso subconsciente, mas aí a gente também fala assim, ah, é só por causa disso, então eu vou lá e como, eu vou lá e faço. E aí você se maltrata. Gente, a gente não pode se maltratar assim, porque justamente nós temos a história lá atrás. A gente não nasceu agora. E aí foi, se maltratou e se culpa. A gente precisa entender o porquê dos nossos exageros. O porquê que eu venho exagerando comigo. O porquê que eu venho muitas vezes não sabendo falar um não, que também não é legal falar não, tá? Eu sempre falo, a gente tem que dialogar, a gente tem que decidir, a gente tem que fazer escolhas. Mas na parte inicial a gente também tem que entender o porquê. Mas muitas vezes isso não acontece só por causa de um passado ou por causa de uma história. A gente muitas vezes exagera no final de semana e sim, claro, põe a culpa em alguma história para validar esses exageros. Mas muitas vezes, gente, a gente não vê os exageros que nós estamos cometendo aqui fora que vai refletir aqui dentro. Parou para pensar nisso? Olha só, deixa eu contar um pouquinho. Claro que, eu acho que eu já contei em alguns vídeos meus aqui. Eu vim de uma história que eu tinha uma tia minha que ela dava, eram 5 filhos, 5 crianças dentro do apartamento. Eram os 3 filhos dela, são meus primos, eu e meu irmão. E a gente passava muito final de semana, férias na casa dela, enfim. Não tô falando de Sapucaia não, tô falando aqui no Rio mesmo. E aí, às vezes, a gente fazia tanta algazarra, tanta bagunça, o que ela fazia com a gente? Ela colocava enfileiradinha, assim, todo mundo no sofá, com um pote de sorvete cada um. Um pote. Então, cada um tinha seu pote de sorvete. E ninguém podia mexer no sorvete do outro. Então, era pote daqueles de 2 litros, tá? Daquela marca conhecida. Então, a gente ficava... Era o momento que ela tinha para calar a boca da gente. Ah, essas crianças não param, não sei o que... Dá pote de sorvete para essas crianças. Ok. Foi o que ela soube fazer. É o que ela fazia. Só que isso, para mim, na minha geração, depois, na fase adulta, tudo meu tinha que ser muito exagerado. Tinha que ser o pote de sorvete, o bolo inteiro. Se eu não comesse um bolo inteiro, eu não ficaria satisfeita. Se eu não comesse aquele pudim inteiro, eu não ficaria satisfeita. Porque eu tinha que comer o inteiro. Entende? Mas tem essa história. Ok, fato, real. Isso me fazia comer um pouco mais? Sim, fazia. Mas eu também olhava os meus exageros de fora. É isso que eu quero chegar, é nesse ponto que eu quero chegar. Claro que eu sempre falo, gente, a gente precisa olhar para dentro. Claro que a gente precisa olhar para dentro.
Mas a gente também tem que ter o olhar, o que a gente está fazendo aqui fora. Então, outro exemplo. Eu era um tipo de pessoa, ainda sou, mas já me doutrino muito. A minha cabeça não para. De ideias, de coisas para fazer. E é isso no trabalho também é uma loucura. Porque eu começo a fazer uma coisa, faço outra, já tenho outra ideia. E aí eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. E não fecho outras coisas. E isso eu vou causando cada vez mais exagero. Aí alguém me chama, eu vou lá e faço. Fazia, tá, gente? Eu tô falando Fabiana como era, tá? Fabiana, vem aqui, eu ia, ainda mais quando eu trabalhava em setor público, privado, enfim. Fabiana, vem aqui, vamos lá, vamos criar isso, vamos inventar aquilo, vamos não sei o que lá, eu ia lá, fazia, ainda tinha o meu, ainda tinha que atender, ainda tinha não sei o que. E eram os exageros absurdos. Eu não fechava muita coisa, mas o que eu fechava correndo, louca, extremamente cansada, chegava em casa exausta, me jogava no sofá. Você vai cozinhar? Claro que não vai, eu vou lá, fast food da vida. Ou abre a geladeira, pega o primeiro pão com a primeira pedaço de queijo, mortadela, seja lá o que fosse. Entende? Então, esses exageros eu não olhava. Os exageros meus de querer fazer tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo segundo. Então, muitas vezes eu queria comer, compensar tudo no final de semana, porque eu estava vivendo uma vida extremamente exagerada e não estava percebendo. Eu transferia isso também para a comida e para a bebida. Vocês percebem aonde eu estou querendo chegar? Então, existem muitos exageros que a gente não olha que está fazendo no dia a dia e que aí vai no final de semana, vai comer, obviamente, de forma exagerada, e chega na segunda-feira, vai lá e se maltrata. Fala que você é fraca, fala 1000 coisas, só que você não olhou, você não está olhando o todo, você está olhando, por isso que eu falo, a gente não pode falar só de emagrecimento aqui, porque não é só sobre emagrecimento. Quando você se maltrata no final de semana e fala que você exagerou, você está vendo só a pontinha do iceberg. Você não está vendo o que você está fazendo no todo na sua vida de exageros, que comer além é só mais uma coisa. Então é isso que a gente precisa olhar. Eu, Fabiana, você que tá aí, você não é só o que você faz no final de semana, você é o que você faz de segunda a segunda, da hora que você acorda à hora que você dorme. E do jeito também que você dorme. Você é um todo. Na área profissional, emocional, na área de saúde, na área social, na área espiritual, em todas as áreas da sua vida. Você não é o que você come no final de semana de exagero. A gente acaba sendo todos os exageros do dia a dia. Então, essa live aqui é uma live até que eu tô fazendo por causa dessa live, perdão. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui é até referente a uma live que eu fiz no Instagram, que essa live perdeu. É exatamente sobre esses exageros. E aí eu deixei lá e vou deixar aqui umas perguntas para você. Porque a gente precisa começar a enxergar o fora também. Claro que para a gente também enxergar o fora, a gente precisa estar tranquila aqui dentro. Praticar as respirações, praticar Ho'oponopono, que faz aquela limpeza, para que você ponha coisas novas. Aqui mesmo no canal tem várias meditações de Ho'oponopono que eu acho que vale a pena você conhecer. E comece a enxergar o que está daqui para fora, o que você vem fazendo no seu dia a dia. Então a gente precisa diminuir essa culpa do final de semana, porque os exageros que a gente cometeu no final de semana, a gente está cometendo isso de segunda a segunda. Então vamos olhar esses exageros. E como é que a gente pode olhar? Pega papel e caneta e anota. Começa a se perguntar. Porque é autoconhecimento, emagrecimento consciente, emagrecimento de forma carinhosa, amorosa, generosa, é autoconhecimento. Você se olhar e você olhar. É você olhar, enxergar, ver, observar, entende? Então, o que você está deixando passar durante a sua semana, durante o seu dia, que não está te fazendo bem? O que você está deixando passar que você não está observando?
Você está deixando passar o que está fazendo demais e você está deixando isso passar. Você não está conseguindo dizer não. Que não que você não está conseguindo dizer? Quais nãos você não está conseguindo dizer e você está deixando a coisa passar e está exagerando cada vez mais, acumulando cada vez funções, atividades para sua vida? Percebe? Que decisão realmente você precisa começar a tomar a partir de agora? É começar a falar mais não? É começar a fazer planilha de coisas que realmente precisam ser feitas? Não, isso aqui precisa ser feito, isso aqui eu tenho que fazer. A começar a criar uma agenda, tirar um pouco disso aqui, porque eu falo, gente, a nossa cabeça não para. Quando eu comecei a jogar no papel para minha agenda, nossa, aliviou muito a minha cabeça. O nosso cérebro é analógico, ele precisa que você escreva, senão ele vai ficar pensando e te martelando, o sabotador fica assim, você não fez isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, você não sei o quê. Aí já vem uma outra vozinha, vem outra vozinha. Quando você joga pro papel, para ele já tá resolvido. Acalma um pouco mais a mente. Então, realmente, que decisão que você precisa tomar para você? E eu volto a dizer e repetir, qual é o não que precisa ser dito? Isso é muito importante. O que está acontecendo no seu redor que você ainda não está percebendo ou não quer perceber? Porque, gente, por mais bizarro que possa ser o que eu vou falar agora, por mais estranho, louco que possa ser, eu vou contar uma coisa para vocês. Por pior que possa estar agora, nesse exato momento, para o seu cérebro tá bom. Porque ele está lidando com o conhecido. Isso aqui eu conheço, essa dor eu conheço. Esse incômodo eu conheço, eu sei lidar com isso. E aí a gente vai deixando coisas passar, a gente não muda, a gente não fala aquele não, a gente não muda aquele comportamento, a gente não muda com alguma situação aqui fora, porque você vai falar assim, eu não sei como é que é isso, eu não sei se eu vou saber lidar com isso, deixa isso quieto, deixa eu lidar com essa dor que eu já conheço. E isso é horrível. Porque o seu cérebro não consegue perceber que aquele passo de lá pode ser o melhor. Mas você, de forma racional, pode saber disso. Você não tem que ficar à mercê dos seus sabotadores. Você é muito maior. Então você precisa entender o que está acontecendo aqui fora, para você começar a cuidar daqui de dentro também. Então esse vídeo de hoje é isso, analise o que você está deixando passar, o que você pode fazer por você, que é a principal, que não precisa ser dito, que você não está falando, o que você está deixando passar, o que está acontecendo que você não está percebendo. Gente, são perguntas simples, talvez, que você pode ir ampliando. Cuide de você, cuide do seu externo. Mas claro, a gente às vezes tem toda essa resposta como? Parando, respirando, se conecte com a sua essência, com o seu divino, que é o bem mais precioso que você tem. Respira, para, ouve. Pede as respostas. Esteja aberta, deixa vir, não julgue. Não fique falando, não sei o que, não é bem assim, não discuta. Deixa vir. A sua essência, o seu divino vai te falar. Cuide de você. Você é o bem mais precioso que existe. E quando você cuidar de você, você vai começar a cuidar também do seu externo e do seu interno. De verdade. E aí sim você começa a diminuir os excessos do final de semana. Quando você começar a diminuir os seus excessos, aqui fora você começa a diminuir os seus excessos do final de semana. Aí sim você começa a ter um emagrecimento carinhoso, generoso e definitivo com você. Faz sentido? Se sim, por que não? Compartilhe esse vídeo. Vamos fazer desse canal um canal de carinho, de amor. Porque eu sempre digo, eu não falo de emagrecimento. Eu falo de autoamor, autocuidado. O emagrecer é a consequência disso aqui está legal, está bacana com você. Combinado?
Tenha uma semana iluminada. Cuide de você. Estamos juntas. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.